Quando eu era adolescente, my mother was brought up a very staunch Catholic. minha mãe foi criada num lar muito cristão, muito católico. She was going to be a nun. Ela ia ser freira, But when she was saved, mas quando ela foi salva, she installed in me ela colocou em mim a love for the Word of God. um amor pela palavra de Deus. So in Canada, we wear coats a lot. E lá no Canadá a gente tem que usar bastante casaco. Every coat I had, Todos os casacos que eu tinha, she sewed a little pocket inside that I could put a little New Testament. ela fez um bolso pequeno dentro para que eu conseguisse colocar um Novo Testamento. She wanted to make sure I became very familiar with the Word of God. Ela queria que eu estivesse bem familiarizado com a palavra de Deus. And I would challenge everyone here, E eu quero desafiar todos vocês aqui, as believers, como crentes, there's nothing in this world não há nada neste mundo that we should know more about than this book. que nós deveríamos conhecer mais do que este livro. I say that because an old brother told me that when I was young. Eu digo isso porque um irmão mais velho me disse isso quando eu era mais jovem. And I thought about that, E eu pensei sobre isso. and soon after that, E logo após este episódio, my father came to me, meu pai chegou até mim and he said to me, e ele me disse: what are you going to say to Ezekiel o que você vai falar para Ezequiel when you get to heaven, quando você chegar no céu and Ezekiel comes to you e Ezequiel chegar para você and says, how did you like my book? e perguntar: você gostou do meu livro? Well, I never read Ezekiel. Eu nunca tinha lido Ezequiel. So I better read Ezekiel. E aí eu pensei: é melhor eu ler logo Ezequiel. So I just didn't read Ezekiel. I read this book from cover to cover. Mas eu não li somente Ezequiel, eu li todo este livro, de capa a capa. That's something we should all do. E isso é algo que todos nós deveríamos fazer. I did that first Eu fiz isso primeiro when I was 17. quando eu tinha 17 anos. And this is the way E esta é a forma that God speaks to us. que Deus fala conosco. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God spoke to the people just by word of mouth. Deus falava com o ser humano simplesmente pela boca. But now He speaks to us Mas agora Ele fala conosco through this book. por meio deste livro. And when my father passed away E quando meu pai faleceu, on his deathbed, no seu leito de morte, the very last thing he said to me a última coisa que ele disse para mim was, David, foi: David, read the Word of God leia a palavra de Deus with your ears, com seus ouvidos, not just your eyes. não somente com seus olhos. Read it as if you're listening to the voice of God. Leia como se você estivesse ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus. That is so necessary for us, Isso é tão necessário para nós, because that's the way the Lord speaks to us. porque é assim que Deus fala conosco. And it's so important that we read it every day. E é tão importante que a gente leia todos os dias. We have no problem Nós não temos problema eating breakfast every morning. em tomar café da manhã todas as manhãs. We look after our bodies. A gente cuida dos nossos corpos. We need to make sure we read this every day. Nós temos que tomar cuidado e ler todos os dias também a palavra. It's how we feed our spiritual lives. É assim que nós alimentamos nossa vida espiritual. Now, I want to look at a portion. Eu quero ler uma passagem It's in the Old Testament, que está no Antigo Testamento and it has to do with the prophet Elijah. e tem a ver com o profeta Elias. But before we start, we're going to ask the Lord for His help. Mas antes de começarmos, vamos orar pedindo a ajuda do Senhor. Our God and our Father, Nosso Deus, nosso Pai, we're so thankful for the Lord Jesus. somos tão gratos pelo Senhor Jesus. We're so thankful that we have times like this where we can read Thy precious Word. Nós somos tão gratos por termos momentos como este, no qual podemos ler a Tua preciosa palavra. Times of fellowship together where we can enjoy each other's company. Momentos em que nós podemos estar juntos, desfrutando da companhia uns dos outros And learn some things that are helpful for our pathway. e aprendendo coisas que são de proveito para a nossa caminhada. And so we think of each of us here in the room
Então nós agradecemos por cada um que está aqui hoje. Each of us are on a little different segment of our journey. Cada um de nós está num diferente segmento de nossa jornada. And we just would pray, our God, E nós oramos, Deus, that as we look into thy precious word, que à medida que lemos a tua preciosa palavra, there would be that which would be a help for each of us. possa haver algo que seja de ajuda para cada um de nós. We own our weakness before thee. Nós confessamos a nossa fraqueza diante de ti. And in order for thy precious word to be made good to us, we need help. E para que a sua preciosa palavra seja boa para nós, precisamos da tua ajuda. And so we ask for help for each of us here tonight. Então pedimos ajuda para cada um de nós aqui nesta noite. We'd ask it in the worthy and the precious name of our Lord Jesus Christ. Pedimos no precioso e digno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amém. Let's turn to the first time Vamos abrir that we read about Elijah. sobre a primeira vez que nós ouvimos sobre Eliseu, Elias. It's going to be in 1 Kings. Primeira Reis. 1 Kings. The way we're going to look at this, A maneira que nós vamos ver essa porção, there's a statement that is made several times. tem uma frase que é dita várias vezes, And it's this statement. e é esta frase. It's the word of the Lord that came to Elijah. É a palavra do Senhor veio a Elias. And so Elijah is rather a big subject, Então Elias é um tema muito grande na Escritura. but we're going to focus in on this statement. Mas nós vamos focar nesta frase. The word of the Lord came to Elijah. A palavra de Deus veio a Elias. So if you could read with me, Se nós podemos ler the first 7 verses of 1 Kings 17. 1 Reis, capítulo 17, os 7 primeiros versículos. Wait till everybody gets it. 1 Reis 17. 1 ao 7 diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. So this is the first time we read about this man Elijah. Isso aqui é a primeira vez que nós lemos sobre este homem, o Elias. And it was a very difficult time in Israel. E era um momento muito difícil para a nação de Israel. And the word of the Lord, as it says in verse 2, it came to Elijah. E no versículo 2 nós vemos que veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Elias dizendo. This is an interesting statement because the first thing that the Lord says to Elijah, Isso é interessante porque a primeira coisa que o Senhor fala para Elias you have to turn. é: você tem que retirar. Sometimes that's a word to us. Às vezes tem uma palavra para nós. Sometimes we're going in a certain direction, Às vezes nós estamos indo para um certo caminho, por um certo and the caminho, Lord says to us, you need to turn. e o Senhor diz: você tem que dar meia volta. I've had to do that a number of times in my life Eu já tive que fazer isso muitas vezes na minha vida. when I've been going in the wrong direction. Quando eu estava andando por uma direção errada, And it's like the Lord says, you need to turn. é como se o Senhor estivesse dizendo para mim: retire-te daqui, dê meia volta. In the Psalms, in the book of the Psalms, No livro dos Salmos nós temos we have a statement that's made to the psalmist. uma declaração que é feita pelos salmistas.
You shall hear a word behind you saying, vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: This is the way, walk ye in it. este é o caminho, ande por ele. Ye shall hear it when you turn to the right hand or to the left. Você vai ouvir quando você se virar para o lado esquerdo ou ao lado direito. Sometimes we're faced with decisions in our life, Às vezes nós nos deparamos com momentos que temos que tomar decisões na nossa vida and we don't know which way to go. e nós não sabemos qual o caminho tomar. There's a lot of things we have instruction from the Word, Tem muitas coisas que nós encontramos instrução na palavra, but there are many decisions that we make that we don't have a chapter and verse for. mas existem muitas decisões que nós devemos tomar que não existe um capítulo e um versículo na Bíblia. I didn't have a chapter and verse that told me I was to marry my wife. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que eu deveria casar com a minha esposa. I didn't have a chapter and verse to tell me that I was to live in the town where I'm living. Eu não tenho nenhum versículo na Bíblia que diz que eu deveria escolher a cidade que eu vivo para morar. I didn't have a chapter and verse that told me what kind of occupation I should take up. Eu também não vi nenhum versículo que diz qual era o tipo de trabalho que eu deveria me dedicar. So all these decisions that we have to make, Então todas essas decisões que nós devemos tomar, where we don't have a chapter and verse for, quando nós não temos um capítulo e um versículo, how do we know how to make those decisions? como que nós vamos saber como fazer essas decisões, tomar essas decisões? There are many things in the Word of God Há muitas coisas na palavra de Deus that we know are the will of God. que nós sabemos que é a vontade de Deus. If we do those things, Se nós fazemos estas coisas, it will be easier será mais fácil for God to show us para Deus nos mostrar the direction we're supposed to go a direção que nós devemos tomar, when we don't have a chapter and verse for it. quando nós não temos um capítulo e um versículo para isso. We all make decisions every day. Todos nós tomamos decisões todos os dias. I got up this morning, Eu acordei esta manhã, I had to figure out what kind of clothes to wear. eu tive que decidir qual era a roupa que eu ia vestir. Now that's an easy thing. Isso é uma coisa fácil. But there are things that are more difficult. Mas existem coisas que são mais difíceis. And the reason I'm saying this E a razão que eu digo isto is because the Lord can't bring é porque o Senhor não pode trazer a scripture to our mind uma porção da Escritura para sua mente if we haven't read it. se você não leu ela. That's why it's important to read from cover to cover. Por isso que é importante nós lermos de capa a capa. People say, oh, well, I don't understand. E aí as pessoas dizem, mas eu não entendo nada quando eu leio. You don't have to understand. Você não precisa entender. Because if we've read it, Porque se você ler, the Lord can bring it to our memory, o Senhor pode trazer à sua memória, perhaps a long time later. talvez muito tempo depois. But He can never bring it to our memory Mas ele nunca vai conseguir trazer à sua memória if we haven't read it. se você nunca leu. Well, here, the very first word to Elijah was, Então, a primeira palavra que foi dita a Elias foi: you need to turn. você precisa retirar-te. I've had to turn a number of times in my life, Eu já tive que me retirar e dar meia volta muitas vezes na minha vida, when I've been going the wrong way. quando eu estava andando pelo caminho errado. And God is very gracious with us. E o Senhor é muito gracioso conosco. He's not going to force us to turn, Ele não vai te forçar a dar meia volta, but He's going to help us. He's going to give us the strength if we realize we need to. mas Ele vai te ajudar. Se você perceber que você precisa dar meia volta, Ele vai te ajudar a fazer isso. Now, as we read here, Se nós lermos aqui, the Lord told the time that this takes place is a time of famine. o momento em que essa porção aconteceu, havia uma fome na terra. There was a famine and it didn't rain for three years. Houve uma fome e não choveu lá por 3 anos. 3 years, no rain. 3 anos sem nenhuma chuva. And the Lord said to Elijah here, E o Senhor diz a Elias aqui: I want you to hide by the brook Cherith. eu quero que você se esconda junto ao ribeiro de Querite. Elijah found out Elias descobriu that he had to be alone in the presence of God. que ele precisava estar escondido na presença de Deus. And every one of us here, E cada um de nós aqui, we need to spend time alone in the presence of God if the Lord's going to use us. precisamos estar escondidos sozinhos na presença de Deus, se o Senhor for nos usar.
if we're going to be used in a public way in blessing to someone, Se eu for ser usado em uma forma pública para ser de bênção para alguém, we need to spend much time alone in the presence of God. nós precisamos passar tempo sozinhos na presença de Deus. Now here, Então aqui, the Lord said to Elijah, o Senhor disse a Elias: it shall be that you're going to drink of the brook. será que beberás do ribeiro? And I've commanded the ravens to feed you there. E eu tenho ordenado que os corvos ali te sustentem. Now that's a strange thing, Isso é uma coisa bem estranha. to be fed by ravens. Ser alimentado por corvos. Ravens and crows have a tendency to gobble up everything that's given to them. Corvos e urubus têm a tendência de comer tudo que está morto na frente deles. Sometimes the Lord works in our lives E às vezes o Senhor trabalha na nossa vida in circumstances that are very different. em circunstâncias que são bem diferentes. And so, when Elijah listened to this, Então, quando Elias ouviu isso, naturally speaking, de uma forma natural, falando como um homem natural, it didn't make sense. não fazia sentido algum. Sometimes the Lord brings things into our life Às vezes o Senhor traz coisas na nossa vida and encourages us to do something. e nos encoraja a fazer algo It doesn't make sense. que não faz sentido algum. To go by a brook Ir até um ribeiro and to be fed by ravens, e ser alimentado por corvos, but it mas says he went and did according to the word of the Lord. fala que ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. If we are going to prosper Se nós iremos prosperar in our Christian pathway, no nosso caminho cristão, it's going to be by obedience to the word of God. será através da obediência à palavra de Deus. Obedience to the word of God is so important in our lives. Obediência à palavra de Deus é tão importante na nossa vida. We have such a wonderful example of the Lord Jesus. Nós temos um belo exemplo do Senhor Jesus. We read about the Lord Jesus. Nós lemos sobre o Senhor Jesus. He said, I came not to do mine own will, Ele fala: eu não vim para fazer a minha própria vontade, but the will of him that sent me. mas para fazer a vontade daquele que me enviou. It says about the Lord Jesus, E fala do Senhor Jesus: I do all those things that please the Father. eu faço todas as coisas que agradam ao Pai. And we need to be obedient to the word of God, just like the Lord Jesus was. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus foi. It's the pathway of blessing for each of us. Este é o caminho de bênção para cada um de nós. Every time I've read something in the Word, Todas as vezes que eu leio algo na palavra, and I thought, oh, I'm not going to do that, e eu penso: isso aqui eu não vou fazer não. I stopped growing in my soul. Eu paro de crescer na minha alma. I stopped. Eu paro. It's like the Lord showed me what to do, É como se o Senhor mostrasse o que eu devo fazer, but in my mind I said, I'm not going to do that. mas aí eu falo: não, acho que eu não vou fazer isso não. And then a little bit while later, I wonder, how come I'm not growing in my soul? E aí depois eu penso: por que eu não estou crescendo na minha vida espiritual? It's because God has showed me something, Mas é porque o Senhor me mostrou uma coisa, and I decided I was going to do what I wanted to do, not what He wanted me to do. e então eu disse: eu vou fazer o que eu quero e não o que o Senhor quer. I've had to learn that lesson the hard way, E eu aprendi isso da forma difícil, many times. muitas vezes. You know, we have numerous examples of that in the Word. Nós temos muitos exemplos disso na I'll palavra. just share you one. Vou mostrar para vocês um. The Lord said to Abraham, O Senhor disse para Abraão: you get out from your country and your kindred você sai da sua parentela e da tua terra unto a land that I'm going to tell you. para uma terra que eu vou te mostrar. So he started his journey. E então ele começou a sua jornada Stopped. e ele para. And he got no word from the Lord. E ele não ouve nada do Senhor. Nothing. Nada. Year after year. Ano após ano. Finally, E finalmente he thought, I'm going to keep going. ele pensa: eu vou continuar andando. And we kept going. E eu vou continuar andando. The Lord brought another word to E him. então o Senhor fala com ele. And it's always that way in our lives. E é assim que acontece na nossa vida. If the Lord shows me something, Se o Senhor me mostra algo and I decide I'm not going to do it, e eu decido que eu não vou fazer isso, no more growth in my soul. não vai haver mais crescimento na minha alma. That is a promise. E essa é uma promessa. That's why it's so important Isso é porque é tão importante to be obedient to the Word of God. sermos obedientes à palavra de Deus. The
Elijah, it says he went and did according to the word of the Lord. Fala que Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. And he drank of the brook, E ele bebeu do ribeiro, and the ravens, contrary to nature, they brought him bread and flesh in the morning and in the evening. e os corvos, de uma forma contrária à natureza, traziam pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Now it came to pass, it says in verse 7, Mas no versículo 7 diz, e sucedeu e aconteceu after a while, que passados dias, the brook dried up. o ribeiro se secou. You know, I've tried to picture Elijah Eu tento imaginar Elias watching this brook get smaller and smaller and smaller. vendo esse ribeiro ficando cada vez menor, cada vez menor. And maybe wondering, what's going to happen when the brook dries up? E ele olhando para o Senhor e falando, o que vai acontecer quando secar? And there's no word from the Lord. E não tem nada, nenhuma orientação do Senhor. It's getting smaller and E vai smaller. ficando cada dia menor e menor. It hasn't rained for 3 years. E não tem chovido por 3 anos. It's going to be pretty thirsty when this dries up. E eu vou ficar com muita sede quando esse ribeiro secar. You know when the word comes to Elijah? E sabe quando a palavra do Senhor vem para Elias? As soon as it dries up. Logo quando o ribeiro se seca. And God gives us direction E o Senhor nos dá uma direção when it's needed. quando é necessário. Our tendency Nossa tendência is we want to see around the corner. é que a gente quer ver o que vai acontecer logo após, depois da esquina. We want to know what's going to happen next year. A gente quer saber o que vai acontecer ano que vem. We want to know what's going to happen 2 years after A that. gente quer saber o que vai acontecer daqui 2 Or anos. we even want to know what's going to happen next week. Ou então a gente quer saber o que vai acontecer semana que vem. No, God's going to tell us what we need. Não, o Senhor vai dizer o que a gente, quando a gente precisar. I've been so anxious sometimes, not being able to know what's ahead. Às vezes eu fico tão ansioso sem saber o que vai acontecer depois. When I was in my early 30s, Quando eu tinha mais ou menos 30 anos, I fought cancer, eu tive câncer. and the doctor told me I had 2 different cell types. E o médico me disse que eu tinha 2 tipos diferentes. We can treat one of them, Um deles a gente pode fazer um tratamento, the other we can't treat. mas o outro a gente não pode fazer um tratamento. I've got 2 babies. E eu tinha 2 bebês. I remember going outside in the backyard with my 2 babies in my arms E aí eu fui para o quintal com meus 2 bebês nos meus braços. and looking up into the sky E eu estava olhando para o céu. and saying, Lord, really? E eu falava, Senhor, sério mesmo? And you know, at that time, Então naquele momento, I wished I could have seen what was going to happen. eu queria ter visto o que queria acontecer But depois. no, God doesn't give us, He doesn't show us down the road. Mas não, Deus não vai nos mostrar o que está lá no final da estrada. He shows us what we need. Ele mostra o que a gente precisa. The Christian pathway O caminho cristão is one step at a time. é um passo de cada vez. It's not 1 kilometer at a time. Não é 1 quilômetro de cada vez. And God has promised to give us light for 1 step at a time. E Deus nos prometeu dar luz para um passo de cada vez. That's a promise. Isso é uma promessa. Yeah, it's difficult for us. Sim, eu sei que é difícil para nós. Do you think we could trust God? Vocês acham que nós conseguimos confiar em Deus? Do you think we could trust someone Vocês acham que nós conseguimos confiar em alguém who spoke this whole universe into existence? que falou e fez com que todas essas coisas existissem, que criou todas as coisas And gave his life for me? e deu a vida dele por mim? Think I could trust him? Você acha que eu consigo confiar nele? We can trust him. Claro que nós podemos confiar We nele. can trust him for 1 step at a time. Nós podemos confiar nele um passo de cada vez. And Elijah, he trusted him 1 step at a time. E Elias confiou um passo de cada vez. Now, I want you to read Agora vamos ler from verse 8 to 16. Vamos ler do versículo 8 ao 16. Diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho
senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. So here's the second time we have this word of the Lord that came to Elijah. Então aqui nós vemos essa segunda vez que fala, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Now he had to leave the brook. Ele teve que sair de perto do ribeiro. You know, in order for him to get a drink, Para ele poder beber algo, he had to bow himself down. ele tinha que se abaixar. And that's a posture that we need to take E essa é uma postura que nós devemos ter. if we're going to get refreshment from the word of Se God. nós queremos ter refrigério da palavra de Deus. But now the word of the Lord says, Mas agora a palavra de Deus diz: I want you to go to Zarephath. eu quero que você vá a Serepta. You know, there was a very wicked queen in Israel at the time. Naquela época tinha uma rainha muito má em Israel. Her name was Jezebel. O nome dela era Jezabel. And she was from Zidon. E ela era de. Ela era de uma cidade lá. What's the name of the city? Zidon. Sidom. Yeah, that's what. So that would be the last place you would want to go. Então esse era o lugar mais terrível. Ninguém iria querer ir lá. Because she was looking for Elijah to take his life. Porque ela queria matar Elias. No, the Lord said, you go there. Mas Deus fala para Elias: você tem que ir para lá. Sometimes the Lord's giving me some direction. I didn't want to do it. E às vezes Deus dá uma direção para mim que eu não quero fazer. But he goes. Mas ele vai. So the Lord says here, I've got a widow woman that's going to sustain you. Lá, Deus fala, lá tem uma viúva que ela vai te sustentar. I wonder if Elijah thought that there was a rich widow. Eu penso que talvez Elias estava pensando que era uma viúva rica. And when he got there, this rich widow was going to be able to give him lots to eat. E quando ele chegasse lá, essa viúva que era muito rica ia ter muita coisa para ele comer. When he gets there, Mas aí então ele chega lá it's not a rich widow. e não era uma viúva rica. It's a widow and she has a little bit of oil in a cruse, E era uma viúva que ela tinha um pouquinho de azeite na botija, a little bit of meal in a barrel, um pouquinho de farinha numa panela, enough for one meal, que era suficiente para uma refeição, and they're going to die. e então eles iriam morrer. And Elijah says to her, Então Elias diz para ela: you need to make me a cake. eu preciso que você faça para mim um bolo. She says, I only have enough for just a little bit for me and my son, that's all. Eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho, só isso. Elijah said, you make me one first. E Elias fala: você faz primeiro para mim. You know, I have in my desk at home, Eu tenho lá em casa, numa mesa, it's an office, num escritório que eu tenho, a little text above. um texto escrito na parede. And the text is from this portion. E o texto é dessa porção, It says, make me thereof a little cake first. que é: faz para mim primeiro um bolo. And it's wonderful E é maravilhoso when we get into the habit quando nós temos esse hábito of spending a little bit of time with the Lord first in the day. que nós temos o hábito de passar primeiro um momento com o Senhor logo no início do dia. It's like the Lord is saying to us, É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: you make me a little cake first, faça primeiro um bolo para mim your day will go much better. e o seu dia irá muito melhor. The times that I have not had enough time to spend time in the Word, Os momentos em que eu não tive tempo para estar lendo a palavra, not enough time to pray, nem tempo para orar, those days have not gone good. aqueles dias não foram nada bons.
we need to give the Lord his first place, Nós precisamos dar a Deus o primeiro lugar, even if it's just a little bit. mesmo que seja só um pouquinho. And so she did, she made this little cake, Então, ela fez o bolo primeiro para ele. and there was still some for her. E ainda havia um pouco para ela. And the next day, E no dia seguinte, she looked in the barrel, ela olhou para a panela, not for one meal. ainda tinha o suficiente para mais uma refeição. She made another cake, E ela fez outro, looked in the barrel the next day, olhou de novo no outro dia, just enough for one cake. e mais uma medida para mais um bolo. You know, we would rather see the whole barrel full. Eu acho que a gente ia querer ver toda a panela cheia. And that way we could look down the road and think, I'm good for the whole month. E aí a gente olharia e falava, eu tenho o suficiente para o mês inteiro. No. Mas não. The Lord says, just one step at a time. Mas Deus disse, um passo de cada vez. I'm going to give you what you need for today. Eu vou te dar o que você precisa para hoje. You know what? This is beautiful. Isso é muito belo. Because the Lord wants us to depend on Him. Porque o Senhor quer que a gente dependa dele. If it was otherwise, Se fosse de outra forma, we would depend on ourselves. nós iríamos depender de nós mesmos. He wants us to depend on Him. Ele quer que a gente dependa dele. It's a wonderful thing when we learn to do that in our lives. E é maravilhoso quando nós aprendemos essa lição na nossa vida. And we read here in verse 14, E nós lemos aqui no verso 14, Thus saith the Lord, assim diz o Senhor, the barrel of meal will not waste, a farinha da panela não se acabará, neither will the cruse of oil fail until the day that the Lord sends rain on the earth. e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Now, the next chapter. Então vamos para o próximo capítulo. Next chapter is a difficult chapter in Israel's time. No próximo capítulo é um capítulo difícil na história de Israel. Because now we see Elijah in his public ministry. Porque agora nós vemos Elias no seu ministério público. And if any one of us is going to be able to be used publicly, E se cada um de nós aqui for ser usado por Deus publicamente, this is not just brothers, isso aqui não só os irmãos, there's a lot of sisters here. também muitas irmãs aqui. Well, some of the best evangelists we have in the Word As melhores evangelistas que nós temos na palavra were sisters. são irmãs. The woman at the well, A mulher no posto, tremendous evangelist. uma tremenda evangelista. When she got to drink of that water that was from the real well, Quando ela bebeu da água do verdadeiro poço, it says she went into the city que ela foi correndo para a cidade and she told the men, come see a man that told e me all I disse ever did. para os homens, venham, vejam, esse homem falou tudo que eu tenho feito. And they came to the Lord E eles foram ao Senhor and they say, is not this the Christ? e eles falaram, não é este o Cristo? She was a tremendous evangelist. Ela era uma evangelista tremenda. My wife has brought more people to the Lord than I have. Minha esposa já trouxe mais pessoas para o Senhor do que eu trouxe. My daughters have brought more people to the Lord than I have. Minhas filhas já trouxeram mais pessoas para o Senhor do que eu. The Lord has given you sisters O Senhor tem dado a vocês, irmãs, a character um caráter, uma característica that's different than us brothers. que é diferente dos homens, dos irmãos. For those of you who are married, Para vocês que são casados, you know vocês sabem that you're emotionally different than your husband. que você é diferente emocionalmente do que seu marido. The Lord has made us emotionally different. O Senhor nos fez diferentes emocionalmente. And you sisters get that character from the Lord. E vocês, irmãos, pegaram essa característica do Senhor. Remember when the Lord was weeping over Jerusalem? Lembram que quando o Senhor Jesus estava chorando por Jerusalém, He said, how often would I have gathered you as a hen gathers her chicks? ele fala, como frequente eu queria ter juntado vocês como a galinha junta seus pintinhos. It's that female character that you sisters have that I don't have. Essa é uma característica feminina que as irmãs têm que eu não tenho. The brothers don't have it here. Os irmãos não têm essa característica. The other evangelist O outro evangelista is Rahab. é Raabe. Remember Rahab in the Old Testament? Lembra de Raabe no Antigo Testamento? And she put the scarlet line outside her door. Ela colocou uma fita vermelha fora do seu quarto, It's in the book of Joshua. no livro de Josué. And the spies, they told her E os espias disseram para ela
Everybody that's in your house, Todas as pessoas que estiverem na sua casa, if this line is outside the door, outside your window, se essa fita vermelha estiver fora da sua janela, pela sua janela, when all of Jericho is destroyed, quando as muralhas de Jericó forem destruídas, everybody in that house is going to be spared. todas as pessoas que estiverem dentro desse quarto serão poupadas. We read, E nós lemos her house was full. que a casa dela estava cheia. She was a good evangelist. Ela era uma boa evangelista. I would just encourage you, sisters. E eu quero encorajar vocês, irmãs. You can be evangelists sometimes better than us brothers. Vocês podem ser evangelistas, às vezes até melhores do que os irmãos. Well, here in this next chapter, Aqui nesse próximo capítulo, we find it's a difficult time. nós vemos que é um tempo difícil. Israel had gone into idolatry. Israel entrou em idolatria. They worshipped Baal. Eles estavam adorando Baal. And Baal had and there was all these prophets of Baal. E haviam vários profetas de Baal. And Elijah said, well, we're going to see who is the real God. E então ele fala, vamos ver agora quem é o verdadeiro Deus. You make an altar? Você faz um altar I'm going to make an altar. e eu farei um altar. You put a sacrifice on your altar? Vocês colocam um sacrifício no altar de vocês I'm going to put a sacrifice on my e altar. eu vou colocar um sacrifício no meu altar. You call on your God? Vocês vão chamar pelo Deus de vocês I'm going to call on my God. e eu vou chamar o meu Deus. And the one that answers with fire out of heaven, E aquele que responder com fogo caindo do céu, we'll see he's God. vamos ver, este é o Deus verdadeiro. So the prophets of Baal, they made their altar. Então os profetas de Baal fizeram o altar They deles, put the sacrifice on the altar. colocaram o sacrifício no altar They cried to Baal. e estavam clamando por Baal Nothing happened. e nada acontecia. They cried some more. E clamavam mais. They shouted, they screamed. Eles gritavam e gritavam They ended up taking knives and cutting e themselves. começaram a pegar facas e cortar em si mesmos. Nothing happened. E nada acontecia. And at the time of the evening sacrifice, E no momento do sacrifício da tarde, Elijah built the altar, Elias fez o altar dele, put the sacrifice on the altar, colocou o sacrifício no altar and just to make sure it was real, e só para ter certeza que aquilo era verdadeiro, he asked them to pour barrels of water on the ele sacrifice. pede para que jogue barris de água naquela altar. He said, do it again. E ele fala, façam de novo, Do it again. façam de novo. Hasn't rained for 3 years. E não tinha chovido por 3 This anos. is precious water. Essa água era muito preciosa. And then Elijah called. E então Elias chama. Now I want to point out something. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Because in verse 36, No versículo 36, it says, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, fala, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, that Elijah the prophet came near o profeta Elias se aproximou and said, Lord God of Abraham, e disse, ó Senhor Deus de Abraão, Isaac and Israel, de Isaac e de Israel, let it be known this day that thou art a God in Israel, and that I am thy servant. manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. And nothing happened. E nada aconteceu. So he prays again. Então ele ora de novo. He says in verse No 37, versículo 37 hear diz, me, O Lord, hear me, responde-me, Senhor, responde-me, that this people may know that thou art the Lord God, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus and that thou hast turned their heart back again. e que tu fizeste voltar o seu coração. And the fire of the Lord fell. Então caiu fogo do Senhor. Now notice Então note the difference between the two prayers. a diferença nas duas orações. The first prayer, A primeira, he said that they may know that thou art the Lord God and that I am thy servant. ele fala que manifeste que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo. And nothing happened. E nada aconteceu. But when he left out Mas quando ele deixou de lado that I am thy servant, essa parte, eu sou teu servo, the fire fell. o fogo caiu. You know, that's our hearts. Isso é o nosso coração. In whatever we do, Em qualquer coisa que a gente faça, our tendency is to want a little bit of recognition. nossa tendência é querer um pouco de reconhecimento.
Even just a little bit. Só um pouquinho. And the Lord says, no, I have to have all the glory. E o Senhor fala, não, eu é quem vou ter toda a If there's going to glória. be blessing in our lives, Se haverá bênção na nossa vida, the Lord gets all the glory. Ele terá toda a glória. If I'm going to be a blessing to someone's life, Se eu vou ser bênção para a vida de alguém, it's got nothing to do with me. não tem nada a ver comigo. It's all the Lord. Foi tudo o Senhor. God is a jealous God. E Deus é um Deus zeloso, ciumento. The sooner we learn that, E com mais cedo nós aprendemos isso, the better it is for us. melhor é para nós. The Lord delights to bless, O Senhor ama abençoar, but He wants all the glory. mas Ele quer toda a glória. And we need to give Him all the glory. E nós devemos dar a Ele toda a glória. My tendency Minha tendência is to say, oh, I did a good job. é falar, eu fiz um bom trabalho. This is the Lord's glory. That's what this is about. Mas não, isso é a glória do Senhor. É aqui que fala disso. Essa é a glória do Senhor. And when He says that this people may know that Thou art the Lord God, then the fire fell. Ele fala, para que esse povo conheça que Tu és Deus, então o fogo caiu. Now I want to draw attention Agora eu quero chamar a atenção to the end of the chapter. ao final do capítulo. If you read with me, Se vocês lerem comigo, verse 41 to the end. no versículo 41 ao final. Diz, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Now, often in the scripture, Muitas vezes na Escritura, we have a story of the Old Testament. nós temos uma história no Antigo Testamento, We don't get the whole story there. mas a gente não vê toda a história lá. Sometimes we get the rest of the story Às vezes nós temos o resto da história in the New Testament. no Novo Testamento. Now, I want you to turn to James, the book of James. Quero que vocês abram agora no livro de Tiago, And we're going to see the rest of the story. e vocês vão ver o resto da história. James chapter 5. Tiago, capítulo 5. James chapter 5. I'll wait. Novo Testamento. Maybe they have that hard. Okay. So, at the end of verse 16, Então, no final do verso 16, it says, the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Now read verse 17 and 18. Verso 17 e 18 também. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. So what's happening here Então, o que está acontecendo aqui, in the book of James, no livro de Tiago, is what we read about é o que nós lemos a respeito at the end of 1 Kings 18. no final de 1 Reis 18. So here's Elijah. Aqui nós temos Elias. He puts his face between his knees and he bows down. Ele coloca seu rosto entre os joelhos e se curva. Notice that's what it says in verse 42. É o que diz lá no versículo 42. We're back in 1 Kings 18. So let's No go 1 back, Reis 18. back in verse 1 Kings 18.
Voltando para 1 Reis 18. He puts his face between his knees. Ele coloca seu rosto entre os seus joelhos. He has this earnest posture Ele tem essa postura de humilhação where he's praying to the Lord quando ele está orando ao Senhor, because he's promised that there's going to be rain. porque foi prometido que haveria chuva. And he sends his servant to look in the sky to see if there's any clouds. E ele manda o servo dele subir para ver se tinha alguma nuvem vindo. And the servant comes back and says, there's nothing. E aí o servo fala, não há nada. He sends him again. E então ele manda de novo. Comes back, there's nothing. E não há nada. He sends him 7 times. E manda ele lá 7 vezes. On the 7th time, Na 7ª vez, the servant comes back, o servo volta says, I see a cloud e fala, eu vejo uma nuvem the size of a man's hand. do tamanho da mão de um homem. Now, how much rain can you get out of a cloud the size of a man's hand? Quanta chuva vocês acham que podia cair de uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Not very much. Não muita, né? But it says here Mas diz aqui, in verse 45, no versículo 45, I don't know if you have this in English. It came to pass in the meanwhile. não, it says that, e sucedeu que, enquanto isso, ou entretanto, enquanto isso, It says that the heavens were black with clouds. os céus se enegreceram. Now, sometimes Às vezes, we ask the Lord for something, nós pedimos algo para o Senhor doesn't seem to be happening. e parece que não acontece. Nothing. Nada. Doesn't mean he's not working. Não significa que ele não está trabalhando. Here, Elijah was praying, Aqui Elias estava orando. and God was making the heavens black with clouds, E Deus estava fazendo os céus enegrecerem com nuvens. but he hadn't blown them in yet. Mas ele ainda não tinha soprado elas ainda. The Lord blows them in his time. O Senhor assopra as bênçãos no tempo dele. Sometimes we cry to the Lord for something. Às vezes nós clamamos a Deus por alguma coisa Doesn't seem like nothing's happening. He's not working. e parece que nada está acontecendo, nada está yes. mudando. The heavens are getting black with clouds. Ah, sim, os céus estão ficando negros. And he'll blow them in his time. E ele vai assoprar no tempo dele. You know, that's a promise Isso é uma promessa. I've seen happen so many times. Eu já vi isso acontecendo tantas vezes. We were discussing last night. Nós estávamos falando sobre isso na noite passada. I go to Africa quite a bit. Eu vou para a África várias vezes. One of the places I go is Angola. Dos lugares que eu vou é para Angola. And I was there a few years ago. Eu fui lá alguns anos atrás. And Angola was not accepting any packages into the country. E a Angola, o governo da Angola não estava permitindo que nenhum pacote entrasse no país. And Verdades Vivas E a Verdades Vivas had sent a pallet of calendars and ministry books to Mozambique. e a Verdades Vivas mandou pallet cheio de calendários e livros para Moçambique. And they wanted the brethren in Mozambique to take half the pallet and bring it across the border to Angola. E eles queriam que os irmãos de Moçambique levassem metade para Angola. Angola said, "You're not bringing anything in." Aí o governo de Angola falou, não, vocês não podem entrar com isso So aqui. what are we going to do? Então o que nós vamos fazer? So there were 2 brothers that were visiting in Mozambique. Tinha 2 irmãos que estavam visitando os irmãos lá em Moçambique. They brought all the material back to Canada. E eles levaram o material inteiro para o Canadá Gave it to me. e deram para mim. 5 suitcases. 5 malas. I loaded up the suitcases. Eu coloquei tudo dentro das malas I flew to Angola. e aí eu voei para Angola. I didn't know how this was going to work. E eu não sabia o que ia acontecer. So I'm approaching the customs and immigration. E aí eu estava chegando na imigração, na alfândega. The man ahead of me, O homem que estava na minha frente, they opened up his suitcase. os policiais abriram as malas deles. They were looking in the socks. Estavam olhando dentro das meias, They're opening the underwear. olhando dentro das cuecas Checking dele, all the pockets of the pants. vendo os bolsos deles, as calças. They emptied the whole suitcase. E tiraram todas as malas, tudo que estava dentro da mala para ver se ele estava levando alguma coisa. And he had to put it all back E in. ele teve que arrumar tudo de volta. And then they let him go. E aí depois eles deixaram ele embora. I'm next. E eu era o próximo. I'm a little bit nervous. E eu estava nervoso. The customs officer looks at me, Aí o policial da alfândega olhou para mim, takes my passport, pegou meu passaporte, deu um carimbo, says next. e falou próximo.
didn't open one thing. e não abriu nenhuma mala. I walked through. E aí eu passei. And sometimes we worry about things. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas, And the Lord works in His time. mas o Senhor trabalha no tempo dele. We need to trust Him to do that. E nós precisamos confiar nele nessas coisas. And what happens here? E o que acontece aqui? It rained just like God had promised. Choveu assim como Deus tinha prometido. You know, there's the story of Elijah goes on, Então, a história de Elias continua. but I'm thinking that's probably enough for tonight. Mas eu creio que é o suficiente por hoje à noite. There's a lot here for us to chew on. Tem muito aqui que foi dito para nós mastigarmos. A lot here that's probably good for our souls. Muito aqui que é bom para nossa alma. And I would encourage you all E eu quero encorajar a todos vocês to take this portion a tomar essas porções in 1 Kings and in James em 1 Reis e também em Tiago and meditate upon it. e meditar sobre essas coisas. It's not good enough for us just to read the scripture. Não é bom simplesmente ler a Escritura. We need to meditate upon it. Nós precisamos meditar nela. You know, my son has some sheep. Meu filho cria algumas ovelhas. Our sheep are always doing one of two things. As ovelhas, elas fazem sempre duas coisas. They're either eating, Ou elas estão comendo, and if they're not eating, e se elas não estão comendo, they're lying down elas estão deitadas and they're chewing the cud. e elas estão mastigando a comida. Comida. It's the same with cattle. E é a mesma coisa com o gado. They're either eating Ou eles estão comendo, or they're chewing the cud. ou ruminando. When they chew the cud, Se eles estão mastigando a grama, they're bringing up what they ate eles estão trazendo o que eles comeram, and they chew on it e eles mastigam, and they swallow it e again, aí eles engolem de novo. and that's the way they get the good out of it. E é assim que é como eles pegam o bom daquilo. And that's what we need to do in the Word. E é isso que nós precisamos fazer com a palavra. It takes time to meditate. Leva tempo meditar. We usually live busy lives. Às vezes nós temos uma vida bem ocupada. You know, we live in Canada, we've got fast food restaurants all over the place. Eu moro no Canadá e lá a gente vê fast food em todos os lugares. Everybody wants to do something fast. Todo mundo quer fazer as coisas rápido. Can't meditate fast. E, eles não conseguem, e você não consegue meditar rápido. It takes time. Leva tempo. You need to take the time to spend in the presence of the Lord and Você- and meditate. Você precisa de tempo para passar na presença do Senhor e meditar. And when we do that, E quando nós fazemos isso, we get the good nós tiramos o bom out of what we've read. daquilo que nós lemos. And I would encourage everyone here to meditate on what we've had tonight. E eu quero encorajar todos vocês aqui a meditar sobre o que nós lemos essa noite. I don't know if anybody has a comment to make about what we've had, if you have comments or anybody has a question. Eu não sei se alguém tem algum comentário a fazer ou tem alguma pergunta a fazer. Fique à vontade. Don't be shy. Não fiquem com vergonha. Um de cada vez. And it even doesn't even have to be related to what we had tonight. E as perguntas também não precisam ser relacionadas com o que a gente falou hoje à noite. If you have a question about anything, Perguntas sobre qualquer coisa. I answer all questions. Eu vou responder todas as perguntas. Sometimes I say I don't know. Às vezes a resposta vai ser eu não sei. That's an answer. Mas é uma resposta. Yes. Yes. Se alguém não tiver nada, a gente pode dar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser a respeito da palavra ou pode ser também outra coisa.
Como diz o irmão lá de Brasília, a pergunta de 1 milhão. Ele está chegando em casa e fala, nossa, devia ter feito aquela. Eu posso perder minha salvação? The salvation. Can you lose your salvation? Yes. Can you lose it? Eu posso perder minha salvação. I'll read you a scripture. Eu vou ler uma escritura para vocês. John 2:16. João 3:16. This would be very good for everyone to read this. Essa aqui é uma passagem muito boa para todos lerem. João 3:16. John 3 and verse 16. João 3:16. Do we all have it? I want to make sure everyone has it. Para todos abrirem. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo that he gave the only begotten Son, de tal maneira que deu seu Filho unigênito that whosoever believeth in him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have mas tenha temporary life. uma vida temporária. Is that what it says? É isso que está escrito? Does that answer your question? Isso responde a pergunta? So it doesn't say temporary life. Aqui não diz que para que tenha uma vida temporária. It says eternal life. Fala vida eterna. If we could lose our salvation, Se nós pudéssemos perder nossa salvação, it would say you have temporary life. diria aqui que você tem uma vida temporária. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? It's wonderful because if we could lose our salvation, É maravilhoso porque se nós pudéssemos perder nossa salvação, we would be telling God nós estaríamos dizendo para Deus that he was only doing half a job. que ele só tinha feito metade do trabalho. He doesn't do half job. Ele não faz metade do trabalho. And if we could lose our salvation, E se nós pudéssemos perder nossa salvação, then my salvation would depend on me. minha salvação dependeria então de mim. It doesn't depend on me. Ele não depende de mim, It depends on him. depende dele. And he says, they shall never perish. Ele fala, eles nunca perecerão. No man can pluck them out of my hand. Nenhum homem pode tirá-los da minha mão. You know, when we tell the Lord, Quando nós dizemos ao Senhor, or when we think that the Lord doesn't do the job where he gives us eternal life, quando nós pensamos que Deus ele não fez o trabalho completo e nós podemos perder a salvação, não nos deu a vida eterna, how do you think he feels? como é que será que ele se sente? After all he has done, Depois de tudo que ele fez, and we're telling him e nós estamos dizendo para ele, he didn't do enough. você não fez o suficiente. You know, are you familiar with the story of Joseph Vocês conhecem a história de José, in Genesis? em Gênesis? In Genesis, Em Gênesis, let's turn to Genesis. vamos abrir lá em Gênesis. Joseph had worked with his brethren. José estava trabalhando com seus irmãos He had brought them into such blessing. e ele trouxe eles a uma bênção maravilhosa. He had provided so much for them. Eles tinham providenciado, ele tinha provido muito para He eles, had saved their lives. salvou a vida deles. But then their father died. Mas então o pai deles morreu. And notice what it says in Genesis 50 Então note o que diz em Gênesis 50, and verse 15. versículo 15. It says, when Joseph's brethren saw that their father was dead, Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, they said, Joseph will peradventure hate us, disseram, porventura nos odiará José, and certainly requite us all the evil which we did unto him. e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. And they sent a messenger unto Joseph,
Portanto, mandaram dizer a José: saying, Thy father did command before he died, saying, Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: So shall ye say unto Joseph, Assim direis a José: Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, and their sin which they did unto thee, the evil. e o seu pecado, porque te fizeram mal. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. And it says, and Joseph wept E José chorou. after all he had done for them. Depois de tudo o que José tinha feito por eles, He just wept. He couldn't have done more. ele chorou, porque eles não sabiam mais o que fazer. They couldn't believe Eles não podiam acreditar that he was that good. que ele era tão bom assim. I wonder if the Lord Jesus weeps E eu me pergunto se o Senhor Jesus não está chorando when we think we can lose our salvation. quando a gente pensa que pode perder a salvação. After all he has done for us, Depois de tudo que ele fez por he nós, couldn't do more. ele não podia fazer mais. What he has done has saved us for all eternity. O que ele fez nos salvou por toda a eternidade. We have that based on the Word of God. Nós temos isso com base na palavra de Deus. I think I can lose it. E eu acho que eu posso perdê-lo. Notice what it says in 1 John. Vamos ver o que é dito lá em 1 João. 1 John. First John chapter 5. 1 João capítulo 5, 1 John 5. And verse 13. verso 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, that ye may know that ye have eternal life. para que saibais que tens a vida eterna. It's very plain. É muito claro. It doesn't say that ye may know that ye have temporary life. Não diz aqui para que vocês saibam que você tem uma vida temporária. If he could lose our salvation, it would be temporary life. Se Deus pudesse nos perder nossa salvação, aqui seria vida temporária. It would not be eternal life. E não vida eterna. Isn't that marvelous that we have eternal life? Não é maravilhoso que nós vemos que nós temos a vida eterna? Ah, it's wonderful. É maravilhoso. It's humbling. É algo que nos humilha, That's wonderful. mas é maravilhoso. That answer the question? Responde a pergunta. Acredito que seja muitos que não tinham essa certeza. I'm asking, does he think that answers the question? Mas você acha que respondeu? I think sometimes when we read John 3:16, Quando nós lemos João 3,16, and then we read it the way I read it, e quando nós lemos da maneira que eu li, it's a big help. ajuda bastante. We don't have temporary life. Nós não ganhamos uma vida temporária de Deus. We have eternal life. Nós temos uma vida eterna. And it doesn't depend on us. E não depende de nós. And it's not an emotional thing. E não é uma questão emocional. It's based on the Word of God. É baseada na palavra de Deus. What we have is based on the Scripture. O que nós temos é baseado na Escritura. It's not based on feelings. Não é baseado em sentimentos. It's not based on my behavior. Não é baseado no meu comportamento. That's where people struggle. Esse é o que as pessoas lutam contra. We think, oh, my behavior is not good. E falam, meu comportamento não é bom. No, there is such a thing as getting out of communion. Sim, nós podemos perder a comunhão. And the relationship. E o relacionamento. I'm gonna turn to another scripture. Eu vou abrir agora em outra porção da Escritura. It says here, in 1 John chapter 2, Em 1 João, capítulo 2, this is also a big help. também é de muita ajuda essa passagem. The Apostle John, O apóstolo João, he writes in 1 John chapter 2, ele escreve em 1 João, capítulo 2, and he says, e diz, My little children, meus filhinhos, these things I write unto you that ye sin not. essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Now, if any man sin, E se alguém pecar,
We have an advocate with the Father. Temos um advogado para com o Pai. It doesn't say we have an advocate with God. Não fala que nós temos um advogado com Deus. When we sin, Quando nós pecamos, we still have a Father. nós ainda temos um Pai. I'm still a son. Eu ainda sou filho dele. So, naturally speaking, Então, falando naturalmente, when I was a boy, quando eu era um menino, garotinho, if I committed a terrible crime, se eu cometesse um crime terrível, I committed murder, eu cometo um assassinato and I was put in jail, e eu sou colocado na prisão, and I was embarrassment to all my family, e eu era uma vergonha para minha família, am I still a son? eu ainda sou filho do meu pai? I'm still a son. Sim, eu ainda sou filho dele. I'm a bad son, Eu sou um mau filho, but I'm still a son. mas ainda sou um filho. Sometimes we're bad children, Às vezes nós somos filhos maus, but we're still children. mas ainda somos filhos dele. Oh, that's a wonderful thing. Isso é uma coisa maravilhosa. We have an advocate with the Father, Nós temos um advogado com o Pai, Jesus Christ the righteous. o Senhor Jesus, o justo. And what an advocate is E o que é um advogado? when we sin, Quando nós pecamos, Satan says to God, Satanás diz para Deus: look what they did. olha o que eles fizeram. And the Lord Jesus says, E o Senhor Jesus diz: I paid for that. eu paguei por isso. Every time. Every time. Todas as vezes, todas as Every vezes, todas as vezes. Every time I sin, Todas as vezes que eu peco, Satan wants to accuse me. Satanás quer acusar. Oh, look what he did. Olha o que ele fez. And the Lord Jesus is quick. I paid for that. E o Senhor Jesus é rápido e diz: eu já paguei por ele. Isn't that wonderful to be children of God? Isso não é maravilhoso ser filho de Deus? Wonderful. Maravilhoso. We have more questions. That's fine. Sobre o batismo. About the Quem não é batizado, was not baptized, mas creu, but believed. e aí, o batismo precisa batizar para ser Need to be salvo? baptized to be saved, Ou já é salvo mesmo não batizando? even not being baptized. Why don't you answer that in Portuguese? Hmm? Why don't you answer that in Portuguese? In Portuguese? Mark mesmo, Mark, Mark. I'm going to let Jonathan answer that. No, I want to translate that. You don't have to think it. I know you know. Turn to Mark 16. Marcos 16. Hum? Is that okay? Aqui, ele falou para eu explicar essa parte. Marcos 16, versículo 16. Vamos ler o 15 para contexto. Ele diz assim: e disse-lhes, aqui o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós vemos aqui que o batismo é uma coisa normal para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Porque quando eu creio no Senhor Jesus, eu quero me associar a Ele. É como se eu tivesse com uma blusa escrito aqui, pecador. E quando eu me batizo, eu retiro essa blusa e coloco uma cristão. Então eu me associo a Cristo. Eu sou colocado nesse terreno onde Cristo é o meu Senhor. Ele é Senhor, ou seja, Ele manda na minha vida. Agora, aqui diz assim, que quem crê e for batizado será salvo. Só que na sequência ele diz, mas quem não crê será condenado. Se por acaso uma pessoa ela é batizada, ela se batizou na igreja, aqui no Brasil nós temos a cultura, né? A igreja católica batiza desde pequeno os filhos, né? Os pais batizam os filhos.
Mas a pessoa vive a vida inteira e nunca creu no Senhor Jesus, nunca recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Salvador da sua alma. Não importa quantas vezes ela se batize, isso não vai dar salvação. O batismo ele é uma coisa para esta vida, para nós nos associarmos ao Senhor Jesus, para nós dizermos que nós pertencemos a Ele. Mas nada adianta eu fazer uma coisa externa se o meu coração não é dele. Não adianta eu vestir uma blusa cristã, mas por dentro eu viver uma vida que é totalmente contrária, rejeitando a Deus. Rejeitando a Deus. Então, o crer é o que nos dá a salvação. Quando eu creio, eu recebo dele a salvação. O irmão estava falando sobre a questão de perder a salvação e é interessante, tudo isso faz parte. Nós somos criados numa cultura de merecimento. Eu faço algo e então eu ganho algo em troca. Então, eu cometi muitas coisas erradas para Deus e aí eu tenho que compensar fazendo coisas boas para que Ele possa me salvar, né? Imagina você, imagina o Rafael, irmão, ele é casado, né? Não, vamos usar o casal que está aqui, a Alana e o Elton. Os dois são casados, né? Os dois são casados. E aí é o dia do aniversário de casamento dos dois. É o aniversário de casamento, e aí o Elton compra um buquê de flores para presentear a Alana, daí chega lá, eu trouxe esse buquê de flores porque hoje é o dia do nosso casamento e a sociedade diz que eu tenho que te dar um presente. Você se sentiu honrado com isso? Eu acho que não. Alguma das irmãs se sentiu honrada. Agora, se por acaso ele chegasse e falasse assim, eu comprei esse buquê de flores, estou te dando hoje porque é o dia que representa o dia que nosso amor começou e que nós nos unimos para sempre. Você ia se sentir honrada? Coraçãozinho. Fica a dica, viu, Elton? Fica a dica. O que acontece? A motivação do coração dele fez com que aquele presente tivesse algum valor para ela. A flor simplesmente não teria valor algum. Ou uma flor dada por obrigação também não tem valor algum. Agora, o amor que vem de dentro faz com que aquilo tenha valor para ela. Então, imagina Deus, né? Você fazendo, eu faço isso, eu leio a Bíblia porque senão ele vai me mandar para o inferno, né? Eu tenho que orar, né? Porque senão ele vai me dar chicotada, né? Vocês acham que Deus vai se agradar de obras que nós fazemos para Ele simplesmente porque senão nós vamos receber uma punição? Vocês acham que isso é um amor genuíno? Você acha que isso teria como comprar a nossa salvação? Você acha que alguém aqui conseguiria ser salvo se dependesse disso? O medo da punição ser o motivo de nós obedecermos a Ele? Agora é o contrário, quando eu entendo. Ele sabia que eu era completamente incapaz, eu não conseguia fazer nada. Tudo que eu fazia era para a minha glória, era para mim mesmo, era porque eu queria louvor, eu queria ser reconhecido. E até mesmo, a gente vê tantas pessoas, eu dou um monte de cesta básica e conta para todo mundo, por quê? Porque, olha, isso aqui é um bom homem, um homem que dá cestas básicas. Pronto, já teve a glória dele. O objetivo não foi ajudar, ele queria ser reconhecido. Ele queria ter os tapinhas nas costas. Vocês acham que isso tem algum valor? Então, o que nós poderíamos fazer para ser salvos? O quê? Nada. Nada, porque tudo que eu faço, a Bíblia diz, como a gente falou hoje, a palavra diz que tudo que eu faço é como trapo de imundícia. As justiças, as coisas boas que eu faço são como trapos de imundícia. E o que é um trapo de imundícia? Trapo de imundícia é... Você já ouviu falar da doença chamada lepra? Lepra é uma doença que a pele vai se desmanchando e vai ficando com pus. E ela se dissolve praticamente. E as pessoas tinham que colocar um pano para tampar, porque senão ficava em carne viva. Só que aí, com o tempo, aquele pano vai sugando o pus, aí sugando o pus você tem que trocar. Você tem que tirar aquele pano sujo e jogar fora e colocar um novo, né? Esse pano sujo é o chamado trapo de imundícia. Então, quando nós queremos fazer boas obras para Deus, queremos fazer coisas boas para sermos salvos, é como se eu estivesse entregando esses panos sujos para Deus. E falar, agora o Senhor me salva. Agora eu sou digno de entrar no céu, porque eu estou te dando isso. Vocês iriam aceitar? Se vocês fossem Deus, vocês iriam aceitar isso como pagamento? Eu acho que ninguém iria aceitar.
É a mesma coisa. Mas Deus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele falou, eu não posso deixar. Eu não posso deixar os meus, aqueles que eu amo tanto, perecerem, irem para o inferno, serem condenados, estarem afastados de mim. Então, Ele preparou um plano. Né? Ele preparou um plano. Ele mandou o Filho dele. É isso que o versículo de João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? Ele deu o Filho dele. E aí vem uma ilustração. Imagina vocês, não precisam contar, mas imagina se cada vez que vocês pecassem, cada vez Deus pegasse uma taça com o seu nome e pingasse uma gotinha de um ácido bem corrosivo, um ácido. E aí passa assim, ó, no final da vida dele eu vou jogar essa taça em cima dele, vai ser a condenação dele. Como é que estaria a taça de vocês? Eu acho que a minha estava do tamanho de uma piscina olímpica, ou mais, né? E aí tá lá, Jonathan, escrito, né? Na taça com a minha condenação. Cada pecado vai sendo pingado ali, cada pecado, aquela é a minha punição. Aquilo ali vai ser o salário do meu pecado, o que eu mereço. Só que Deus não queria isso, como eu falei. Ele nos amou tanto que Ele mandou o Filho dele. O Filho dele, o Senhor Jesus, fala, Pai, essa taça com as punições do Jonathan e com todos aqueles que nele creem, ao invés de jogar nele, joga em mim. Joga em mim. E foi isso que aconteceu na cruz. A Bíblia fala que o Senhor esteve na cruz e por 3 horas houve trevas sobre toda a terra. E quando fala sobre toda a terra, é todo o globo terrestre. Deus Pai estava pegando essas taças da ira de Deus, da punição que deveria cair em cima de mim, e estava jogando sobre o Senhor Jesus. E jogando, e jogando, e jogando. E então, Ele morreu, ressuscitou e foi levado à glória. Hoje, quando o Senhor pega a minha taça, e Ele faz isso em cima de mim, o que acontece? Nada, porque ela está vazia. A punição que era para cair em cima de mim, caiu no Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás. Então eu sou salvo não porque eu paguei a dívida, mas porque Ele pegou a punição que era para mim e tomou sobre Ele. É isso que nos dá a salvação. Se nós crermos no Senhor Jesus, a nossa taça está vazia. A taça da ira de Deus que ia cair sobre nós está vazia. Agora a palavra diz que se por acaso a pessoa que não crê, infelizmente a taça dele ainda está cheia. E o que nós fazemos para esvaziar a nossa taça? Entre aspas, né? Aceitar o Senhor Jesus. Se eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador, pronto, a minha taça foi esvaziada no Senhor. E já não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor Jesus. Não há mais nenhuma punição. Por quê? Porque eu fui bom e dei muitas boas obras para Deus. Não, não. Um pecado expulsou Adão e Eva do jardim. Comeram uma fruta. O que vocês acham que os pecados que nós cometemos aqui iria fazer com a gente se fosse realmente a punição cair sobre nós? O inferno é a única solução. Mas Ele nos amou. E Ele se colocou naquela cruz para tomar essa punição que era para nós. Então tem uma forma de nós nos livrarmos da condenação. Como? Crendo no Senhor Jesus. Crendo que naquele momento, na cruz do Calvário, naquelas 3 horas de trevas, toda a ira que era para cair em cima de mim, toda a taça que tem uma taça com o nome de cada um aqui. Eu não conheço a maioria aqui, mas existe, né? Ou existiu uma taça com o nome de cada um aqui. A punição que deveria recair sobre cada um de nós. Se você crê no Senhor Jesus, essa taça já foi esvaziada na cruz e já não há mais condenação. Não há mais condenação. E vocês podem dizer, eu sou salvo eternamente. Até mesmo aquele pecado que você vai cometer lá no futuro, você nem sabe, já foi pago, se você crê no Senhor Jesus. Agora, se não crê, a condenação ainda paira sobre você. E é isso que é o convite, né? Receba a salvação. Receba. Não tente se salvar, mas receba a salvação das mãos do Senhor. Entenda que Ele já fez tudo. Ele já derramou a punição e o próprio Senhor Jesus já tomou a punição. Você não precisa fazer nada, a não ser se render a Ele.
a não ser crer nele. Pronto, pronto. E eternamente uma vida de gozo, de felicidade, de tudo de bom na presença dele. Amém. Did you mention people in the cross? You mentioned the thief on the cross. Ok, ele está mencionando sobre o ladrão na cruz, né? O ladrão, ele estava na cruz, do lado do Senhor Jesus, e ele olha e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não deu tempo dele se batizar. Não deu tempo dele fazer nada. Imagina se precisasse dele fazer alguma coisa, aquele ladrão na cruz. Se precisasse dele fazer qualquer coisa, mesmo que fosse somente um batismo. Não, tem que ser batizado. Né? Infelizmente a gente vê algumas pessoas falando, não, tem que batizar. Então, o Senhor seria mentiroso, porque ele disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. He also couldn't do any good works. Ele não pôde fazer nenhuma boa obra. Ele simplesmente aceitou. Ele estava ali do lado do Senhor Jesus e ele simplesmente aceitou que o Senhor Jesus que estava do lado dele, morrendo, ele ia salvá-lo. Então, não tentem se salvar. Vocês não vão conseguir. É melhor serem salvos. E já foi enviado alguém para nos salvar, que é o Senhor Jesus. É tão fácil se render, por que às vezes é tão difícil para a gente? A gente luta, né? Parece que a gente quer batalhar por uma coisa que você não consegue. Só se renda. É isso que ele está pedindo. Receba dele a salvação. É tudo o que ele pede. Né? So you got 10 questions. Ele disse que eu tenho 10 perguntas. Isso não é Vou dar espaço para a esquerda. não é graça. Quem produz em nós o crer? Who produces the believing in us? I can answer that too. It's, Oh, you do it. here. Ephesians, that's one. The grace of the faith. Maybe Ephesians chapter 2 is one of the best ways to. Talvez Efésios capítulo 2 é uma das porções mais claras a respeito disso. So when it says here, Quando diz aqui, well, first of all, he says in the first verse, diz no primeiro versículo, you have been quickened who were dead in trespasses and sins. vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Dead men can't walk. Os homens mortos não podem andar. This is spiritual death. Isso aqui é uma morte espiritual. In order for us to be alive, we have to be given life. Para que nós sejamos what again? In order for us to be alive, we have to be given life. Para que nós estejamos vivos, alguém teve que nos dar vida. The first part of this of Ephesians 2 here speaks about we're all the same. A primeira parte de Efésios fala que todos nós somos iguais. The end of verse 3 says we are by nature the children of wrath, just like everybody Fala else. que todos nós somos filhos da ira, como todos os outros. But God, who is rich in mercy, Mas Deus, que era rico em misericórdia, for his great love wherewith he loved us, pelo seu muito amor com que nos amou, even when we were dead in sins, estando nós ainda mortos em ofensas, he has quickened us together with Christ. nos vivificou juntamente com Cristo. And now he says, by grace ye are saved. Pela graça sois salvos. So he goes on,
Então ele continua, It says that we've been raised up to sit together in heavenly places in Christ. fala que nós nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And in the ages to come, he's going to show the riches of his grace. E que nos séculos vindouros vai mostrar as riquezas da sua graça. Now, here's the answer to the question. E aqui vem a resposta para a pergunta. By grace are ye saved through faith, Pela graça sois salvos, por meio da fé. and that not of yourselves, it is a gift of God. Isto não vem de vós, é dom de Deus. It's a faith that's a gift of God. É a fé que é um dom de Deus. That's where it comes from. Daí que vem. That's not what I'm saying, that's what the scripture says. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra diz. But faith is not of ourselves. A fé não vem de nós mesmos. God gives us the faith. Yeah. Deus nos dá a fé. You know, we don't learn that as unbelievers. Nós não entendemos isso como incrédulos. But what happens is when I believe Mas o que acontece é que quando eu creio and I start to learn these things, e quando eu começo a aprender essas coisas, and people ask me, you know, when did you come to Christ? e as pessoas perguntam, quando você veio a Cristo? I have to answer, you know, Eu tenho que responder, God chose me o Senhor me escolheu in past eternity. na eternidade passada. Nothing to do with me. Ele não tem nada a ver comigo. He put it in my heart to believe. Ele colocou no meu coração crer. If it was up to me, Se dependesse de mim, I would not believe. eu não acredito. You know, it's like God looks down and saw that David Burns. É como se Deus tivesse olhado para a terra e viu David Mann. He said he was a real rascal. Ele fala, ele era realmente um rebelde. I'm going to save him. Eu vou salvar ele. It's wonderful. É maravilhoso. Nothing to do with us. Tem nada a ver conosco. We have to believe. Mas nós temos que crer. The man in Mark's Gospel, chapter 9, O homem em Marcos, capítulo 9, said, help my unbelief. fala, me ajuda na minha incredulidade. You know, there was a woman that came to the Lord. Houve uma mulher que foi até o Senhor. She was a Gentile. Ela era gentia. Não era judia. She had some trouble. E ela tinha alguns problemas. She wanted to come to the Lord. E ela quis ir ao Senhor. And the Lord said to her, E o Senhor disse a ela, you're a Gentile. você é gentia. This is not for you. Isso não é para você. It's just for the Jews. Isso é só para os judeus. She said, you know, E ele disse, sabia? the dogs eat the crumbs. Os cachorros comem das migalhas. I know it's not for the Jews, but I'm coming anyway. Eu sei que não é para mim, mas eu quero do mesmo jeito. You know, I love that E eu amo essa passagem. because God gives me the faith to believe, Porque Deus me deu a fé para crer. and then I believe. E eu criei. You made them sit long enough. Vamos dar graças, então? Ah, bom. Tá bom. Vamos dar graças? Nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças por este momento que podemos estar juntos, ouvindo da Tua Palavra, aprendendo mais de Ti. Pedimos que o Senhor esteja fazendo com que todas essas palavras sejam claras ao nosso entendimento. Que se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que possa recebê-lo hoje, esta noite, e que possa então desfrutar dessa vida eterna, a qual o Senhor prometeu para todos aqueles que creem no sacrifício do Teu Filho. Nós te damos graças por Ele, pelo Senhor Jesus, por ter vindo e
executado essa obra tão maravilhosa, na qual hoje nós temos como base para estarmos aqui hoje.